não vou ser hipócrita e dizer que eu não fui ver porque os meus meninos adolescentes, como é que fala? Assistiram, falaram que era interessante, porque falava da puberdade e tal e tal. E aí eu fui ver e existe algo muito sério, né? Sendo propagado nesse desenho, se você for olhar, né, com um olhar natural, o olhar, né, como é que fala? Humano, você não vê nada, né? Mas existe uma mensagem preditiva, existe uma filosofia sendo propagada dentro desse desenho que é bom as pessoas ficar alertas. É bom entender, né, que foi um grupo de psicólogos, já começa por aí, né? É um grupo de psicólogos que fizeram, e aí existe as emoções do personagem, que até os 12 anos era, deixa eu ler aqui para você, até os 12 anos que tem o Divertidamente 1, o que dominava ela, as emoções do personagem, era a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, né? E agora ela entra na puberdade, e na puberdade entra no Divertidamente 2 a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha, né? E aí a Hillary, eu acho que é assim que fala o nome dela, ela tem um conflito gigantesco, né? Um conflito gigantesco que esse conflito é pela mudança. Então, veja bem, ela vai perder as amigas de escola, porque as duas amigas dela vão para outras escolas, e aí ela quer entrar no time de hóquei da nova turma, ela é convidada para participar, e começa o conflito do adolescente, que todo adolescente tem, que é o se encaixar, né? O se enquadrar. Então, quer dizer, ela vai comer comida que ela não gosta para agradar os outros, ela vai ouvir música que ela não gosta para agradar os outros, ela vai desprezar as amigas dela para se enquadrar à nova turma, e o ponto forte do desenho, do filme, é a questão da crise de ansiedade, que eu acredito que é por isso, principalmente no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo, que está em recorde de bilheteria. Por quê? Porque a crise de ansiedade, esse ser laranja aí, é o sentimento, o sentimento da ansiedade na personagem. Agora, irmãos, psicologicamente, é por isso que eu digo, presta atenção, psicologicamente, existe algo que é uma mensagem até interessante, psicologicamente, porque é a realidade que todos nós passamos desta fase, né, da infância para a adolescência, esse turbilhão de sentimento, a puberdade, os desejos. E aí existem algumas cenas do filme que são muito interessantes. Primeira coisa é a questão que a ilha da família ela fica bem pequena. Então, no Divertidamente 1, a ilha da família, o relacionamento familiar, as emoções familiares eram muito grandes. E nessa transição, a ilha da família ela diminui, e aí vem a ilha do relacionamento que toma toda a mente dela. Como vão me achar, como vão perceber que eu sou boa e nisso, eu sou feliz, eu sou uma pessoa boa. Você vê que ela vai lutando com ela mesma sobre o se encontrar.
Então, essa é uma imagem do filme muito forte, que é uma realidade, que até aos 12 anos a personalidade da criança está formada, e a criança ela vai guardar todo o sentimento gerado em família, e fica isso bem colocado dentro do desenho. E a questão da janela de relacionamentos. Agora, irmãos, eu não estou sendo hipócrita aqui, irmãos. Eu levei meus filhos para assistir no sábado. Eu assisti esse filme com os meus filhos sábado. Então, assim, essa é a primeira questão. Segunda coisa é a questão de ela se adequar. Olha só, de ela se adequar a personagem principal para ela ser aceita. Então, ela rejeita quem ela é e ela vai começar a fazer coisas que ela não gosta para ser aceita pelos outros. Isso acontece também nessa transição. É uma das áreas que o diabo mais trabalha, irmãos. Mais trabalham. Então, o que é a área? É a área de adolescência. Por quê? Porque a identidade, o ser, está sendo formado. Então, essa fase é uma fase que hoje, infelizmente, é chamada de aborrecentes. Aborrecentes. Então, muitas das vezes, o bullying, o que vão dizer, o que vão falar, faz com que o adolescente ele mude seu comportamento e comece a fazer coisas que ele não é, ele começa a se transformar em outra pessoa para ser aceita por aquele grupo de pessoas. Olha só que coisa interessante. Só que aí você vai ver que a ansiedade, a vergonha, como é que é o nome do outro? Olha só, a ansiedade, a vergonha, o tédio e a inveja vai afastar a ira, a alegria, o nojo, e eles vão tomar a mente dela por um período de tempo. Agora, olha que coisa, irmãos. Olha só que coisa. E no final do filme, na crise de ansiedade, é onde ela vai se achar, né? Que ela vai ter aquela crise forte de ansiedade, personagem principal, e as emoções vão acalmar a ansiedade, e a alegria toma, então, a mente e volta à normalidade. E aí eu vou dizer o que muita gente não vê, porque você só vê crente falando bem do filme. Você não vê quase pastores, líderes religiosos falando mal, todo mundo falando que isso é verdade, isso acontece mesmo, e tal. Só que, primeiro, a alegria, a tristeza, o ódio, o nojo, a ansiedade, a vergonha, é a Hillary, é a pessoa. É o conjunto de emoções que formam ela. Então, eles dividiram muito bem ali no filme, mas é a pessoa, é ela que está no conflito dentro dela mesma, é o turbilhão de emoções se manifestando, é a insegurança, é o medo, é a raiva, é a alegria, todos querendo tomar, olha só, o controle da mente dela. E no final, agora presta atenção, no final do filme, vai mostrar que a alegria pegou todos os conflitos que a jovem sofria e jogou lá no fundo, olha só, lá no fundo das emoções dela, que era o profundo do eu dela. E para ela se encontrar, então, teve que mexer em tudo que estava dentro dela para ela conseguir se encontrar. Então, muita coisa que a alegria escondeu teve que se manifestar para o controle voltar. E aí, irmãos, talvez você diga, pastor, onde é que existe mal nisso? Em nenhum momento há espaço para espiritualidade num desenho desse. É um desenho com uma filosofia ateísta muito profunda.
não houve espaço para espiritualidade. Veja que o final é o que? A alegria volta para o controle e as emoções se apaziguam, eles preparam uma poltrona para a ansiedade, dão um monte de coisa para ela ficar quietinha, ansiedade, e as emoções são controladas por ela mesma. Por ela mesma. E aí, seja você mesmo e seja feliz. E aí vem outro desenho da Disney, né? Que é o Rei Leão. O Rei Leão e o Bom Dinossauro têm a mesma mensagem, né? Que você pode matar. O Rei Leão, segundo a própria revista Time, né? Que é a revista Veja. A revista Veja, aqui do Brasil, a revista Time falou que o filme Rei Leão, ele foi o filme que mais estimulou o assassinato, a morte. Mas eu digo para vocês que no Rei Leão existia o Timão e Pumba, e existia uma música no Timão e Pumba chamada Ratunda Matata, que está ligada ao princípio desse desenho aí. E o que é que está no desenho do Ratunda Matata, que está ligado também ao Divertidamente 2, seja você mesmo e seja feliz. Você é o centro. Você precisa controlar as suas emoções. Você precisa se encontrar. É você o centro. E não há espaço. Seja você mesmo e seja feliz. E eu falei outra coisa, né? Olha só, irmãos. Outra coisa que ficou bem claro que ela tem um segredo obscuro quando as emoções, a alegria, o ódio, o nojo foi preso dentro de um cofre dentro dela. E aí tinha personagens lá de fliperama e tal. Existe um segredo obscuro que não quis sair para fora na puberdade. E aí ele tira todas as emoções para fora e falou, não está na hora de eu sair. E eu falei com a missionária, o Divertidamente 3 vai ser ideológico. O segredo vai sair para fora e o segredo vai ser o comportamento sexual da Hillary. Então veja como o diabo trabalha. O diabo trabalha em algo muito interessante. Eu não estou tirando o crédito, meu irmão, da questão psicológica do ser informação e a forma que foi passada, porque foi um grupo de psicólogos. Eu estou dizendo que é um desenho ateísta que vai caminhar para liberar a pessoa para a agenda ideológica sem preconceito. Então, você pode ser feliz sem ter preconceito, você pode ser o centro controlando as suas emoções. Então, não existe felicidade sem Cristo. Não existe alegria plena sem Cristo, e é isso que o desenho quer colocar. O desenho quer colocar o quê? Que você pode ser feliz sozinho, sem ajuda espiritual. E nós sabemos que a alegria verdadeira, gozo verdadeiro, paz verdadeira, controle emocional, paz que excede todo entendimento, só existe na presença de Jesus. Só existe na presença de Jesus. Não existe em nenhum outro lugar. Então, é muito importante os pais que estão levando os seus filhos a assistir, dar uma orientação dentro dessa questão psicológica, que é uma realidade, mas mostrar que a alegria e o controle das emoções, elas só vão estar alinhadas na Terra quando o controle das nossas emoções e o nosso ser interior, espírito, alma e corpo, esteja totalmente consagrado ao Senhor. Sem meu espírito, veja que a Bíblia diz, é espírito, alma e corpo, não é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo devem estar totalmente consagrados ao Senhor. E não é a alegria que controla as minhas emoções. O que controla as minhas emoções
é a presença do Espírito Santo. Então, a gente vê uma mensagem, né? Uma mensagem. Olha só, a psicoterapeuta aqui, Sheila, está dizendo, verdade, infelizmente tem muitos colegas terapeutas indo por esse lado, e eu agradeço a Deus por ser terapeuta cristã à luz da palavra. Então, veja bem, a questão da psicologia mesmo é fazer a pessoa se encontrar, né? E não pode, né? Nenhum psicólogo e terapeuta pode pregar sobre Jesus, mas você pode liberar a pessoa para se ligar à espiritualidade, que é Cristo. Então, vocês estão entendendo? Não existe o eu interior controlando, dominando, e a alegria colocando as minhas emoções em ordem. É um sentimento. Irmãos, é o sofrimento, é a dor, é as provas que vão me fazendo um ser melhor. Então, eu não posso reter, eu não posso fugir, eu não posso cortar etapas, né? E eu digo isso com exemplo com os meus filhos. Se meus filhos brigam na rua, você acha que eu vou lá brigar com os pais, os amigos dos meus filhos? Eu falei do caso do meu filho Mateus, do meu filho Caleb, esses dias de 5 anos, que apanhou do amiguinho na rua. E aí eu falei, vamos resolver isso e tal, entre eu e ele. E eu saí, ele falou, pai, eles têm que me pedir perdão. E aí eu saí para fora com o Caleb, chamei os dois que bateram nele, falei, vocês não vão pedir perdão para o Caleb? E aí eles ficaram cheios de medo, eu falei, pede perdão para ele. Quer dizer, eu tratei o assunto entre o Caleb e os dois amiguinhos. Agora, o que os pais fazem hoje? O que os pais fazem hoje? Os pais vão tirar satisfação com os pais da criança, achando que os pais são culpados. E aí não ensinam a criança a reger as emoções e a resolver conflitos e problemas. Então, o que os pais fazem? Blindam a criança. Meu filho não pode sofrer. Meu filho não pode ter escassez. Meu filho não pode sofrer bullying. Meu filho isso. Meu filho... Quer dizer, o que é isso? O que é isso? O filho não sofrer, você colocar teu filho dentro de uma cúpula e blindá-lo, vai gerar uma geração fraca. E nós já estamos numa geração fraca. Irmãos, presta atenção. Né? O irmão Miro está falando aí que brincava de videogame com os filhos e tal, andava de bicicleta. É uma outra... Né? Eu fui fazer piquenique essa semana com os meus filhos. A gente levou água com gás, levou suco, levou salgadinho, colocou uma toalha lá no chão, brincamos de bola e tal. E aí você vê como é importante esses momentos com a família. Só que, prestem atenção, hoje, vocês já ouviram essa linguagem? Eu não quero ter filho porque filho é muito caro. Vocês já ouviram? Tem gente aqui que tem um filho só e tem gente que não quer ter filho porque acha que... Você sabia que isso é totalmente errado? Você acha que é certo? Você dizer, eu não quero ter filho porque filho é muito caro. Meu irmão, a Bíblia diz que bem-aventurado quem enche a sua aljava de flechas que são os filhos. Então, veja bem, antigamente, o pai, olha só, o pai queria ter filhos e filhos fortes para defender a sua família. E tendo filhos, o pai não se preocupava que ia gastar, ele já via o filho como um trabalhador que ia trazer recursos para dentro de casa. Quantos aqui, irmãos, eu estou dizendo pastor Carlos, o pastor Carlos começou a trabalhar, a vender picolé, pastel e coxinha com 8 anos de idade. Eu me lembro, a minha mãe ficou viúva com 3 anos, que com 8 anos de idade eu comprei açúcar, pão, café para dentro de casa. Eu trabalhava para trazer comida para dentro de casa, com 8 anos. E todo o meu irmão e minha irmã trabalharam, olha só, trabalharam para trazer parte do salário para minha mãe, para ajudar minha mãe nas despesas de casa. Então, o filho,
ele era forjado na geração antiga para produzir e trazer. Só que o que está acontecendo agora? Eu não quero ter filho porque é caro. Não é porque o filho é caro, é porque você não teve e agora você quer dar tudo para os teus filhos. Então, quando você diz que é caro, é que você quer blindar seu filho de trabalhar, blindar seu filho de sofrer, e você quer dar tudo para o seu filho. O que isso quer dizer? Você está gerando um fraco e uma fraca dentro da sua casa que vai viver debaixo da tua saia, debaixo das tuas asas para o resto da vida. Vocês estão entendendo o que o pastor Carlos está falando? Então, não é que filho é caro, é que quando você diz que filho é caro, você está dizendo tudo que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. E é errado. Porque se você der tudo para os teus filhos, ele não vai saber valorizar o que você está dando. É por isso que nós estamos nessa geração mimada, doente. Que olha só, a psicoterapeuta está dizendo que não sabe perder, não aceita ouvir não. Não aceita ouvir não. E aí, irmãos, eu vi algo que é muito sério. Os nossos filhos são reflexos de nós. O problema não está no teu filho, o problema está na educação que você está. O teu filho está refletindo você. Então é muito sério. E aí eu digo para vocês, que é muito interessante entender essa lógica ateísta do filme Divertidamente 2. É um desenho ateísta que coloca o homem como centro, o homem controlando as emoções, sem dependência espiritual nenhuma. Nenhuma. Então, é algo assim que as pessoas não percebem. Por quê? Por que não percebemos? Porque já olha para o mundo com a lente do mundo. É isso que é doloroso. O que é doloroso? Você olhar para o mundo com a lente do mundo e não com a lente da palavra de Deus. Então, quando você olha para o mundo com a lente do mundo, é tudo normal. Você não vê maldade em nada. Mas quando você olha para o mundo com a ótica bíblica da palavra de Deus, você percebe que existe uma filosofia diabólica por trás disso. O que a irmã Sueta... Irmãos, teu filho nunca vai orar se não ver você orar. Ele nunca vai ler a Bíblia se não ver você ler a Bíblia. Não adianta você mandar o teu filho fazer e você não fazer. Não adianta você mandar teu filho sair da tela do celular e você não sair. É o exemplo que vai refletir nos seus filhos. Então, essa é a minha fala, né? Do filme Divertidamente 2, que é muito importante, né? Porque está em alta, né? Está em alta. É algo que está aí, né? Sendo divulgado, propagado. E a gente precisa estar alerta para tudo isso.
Olha só, a irmã Vanderlei, os filhos. Eu digo assim, irmãos, com o lado